Ele entrou no templo e não pediu licença. Com um chicote nas mãos, Jesus revirou as mesas e expulsou os cambistas e vendedores, chamando-os de ladrões e salteadores. Se esse episódio te chocou, você não está sozinho. A 5ª temporada de The Chosen reacendeu um velho debate essa semana. Jesus se excedeu no templo? Sua atitude foi violenta demais? Porque Jesus agiu com tanta veemência, ao invés de apenas repreender calmamente como ele sempre fazia. Era mesmo necessário o uso da força, porque o homem mais manso e humilde que já pisou na face da terra teria tomado uma atitude tão extrema. Neste vídeo, vamos analisar uma das passagens mais polêmicas da Bíblia e descobrir se o Príncipe da Paz também teria se irado durante sua vida. Afinal, qual a explicação para a purificação do templo ter sido tão violenta? Vamos bibliografar para você. Seus próprios discípulos não entenderam. Tudo estava na normalidade. Comerciantes vendendo, dinheiro sendo contado. De repente, Jesus entra. Ele observa, respira fundo e então explode. Tira o chicote de sua bolsa e mesas voam. Animais escapam em meio ao caos. Os cambistas correm de medo e a multidão entra em pânico. Quem assistiu pela primeira vez essa cena deve ter se perguntado: esse é o mesmo Jesus que dizia: amai os vossos inimigos? A cena é cinematograficamente incrível na série, mas é também desconfortável aos telespectadores modernos que estavam acostumados com o Jesus sempre calmo, sorridente e sereno das temporadas anteriores. Ver ele virando o templo de cabeça para baixo pode ter sido estranho para alguns, mas saiba que esse momento está registrado em todos os 4 evangelhos da Bíblia, algo extremamente raro, e sempre com a mesma descrição: Jesus entrou no templo e causou um escândalo. O azorrague era um açoite composto por uma correia atada a um cabo, geralmente de madeira, ou látego, usado como instrumento de correção pela Roma antiga e que teria sido usado naquele momento por Jesus. Esta foi uma atitude que fugiu dos protocolos e, inegavelmente, utilizou-se de violência para evidenciar sua agressividade em demonstrar o zelo pela casa do Senhor, mas que, sem dúvida, foi uma atitude premeditada. O mesmo texto em João diz que ele entrou no templo um dia anterior e, tendo observado tudo, retirou-se para Betânia. E o que ele teria feito daquela observação daquele dia para o dia seguinte teria sido tecer o azorrague, ou seja, ele mesmo produziu o instrumento da correção que seria usado subsequentemente. Ele não estava com raiva, irritado ou zangado. O que ele iria fazer era pedagógico, mas seria uma ação considerada posteriormente como violenta. Apesar de sua fama de manso e humilde, Jesus foi alguém que cometeu algumas violências verbais estratégicas em seu ministério, como por exemplo, retirar-se do lugar, deixar as pessoas falando sozinhas, chegar em uma festa como a de Lucas 14 e dizer tudo que os outros não queriam ouvir, ou no episódio do Getsêmani, em que a turba de malfeitores está se aproximando para prendê-lo, e ele diz aos seus discípulos que havia chegado a hora em que quem tivesse uma capa e uma túnica, que a vendesse para comprar uma espada. E tendo os discípulos tirado 2 espadas, Jesus diz: basta, porque era apenas uma ironia de sua parte. Ele não estava pedindo que os discípulos se armassem, apenas mostrando que eles deveriam vestir os papéis aos quais os seus captores os julgavam, que seria o de malfeitores, mas os discípulos não entenderam sua mensagem. A Bíblia está repleta de atitudes como essas da parte de Jesus, consideradas incomuns, já que o que vemos habitar predominantemente em sua vida é o senso de pacifismo e adequação. Mas a partir de Mateus 23, por exemplo, é explícita sua violência verbal, chegando ao ponto de chamar os fariseus de hipócritas, raça de víboras e sepulcros caiados, mas nada até então se comparou à purificação do templo. Mas algo que devemos lembrar é que ele jamais, em sendo agredido, deu o troco na base do olho por olho e dente por dente. Pelo contrário, sempre sofreu o dano. Seguindo por essa linha de raciocínio, o que vemos no episódio do azorrague é uma violência totalmente impessoal. É aquela violência com a qual devem agir todos aqueles que cumprem deveres. Há um tipo de violência que aquele que está incumbido do cumprimento de deveres deve praticar. É como um policial que foi ungido pela sociedade para essa tarefa de exercer força para o cumprimento da lei quando transgredida ou violada.
Quando Jesus entra no templo e derruba tudo, ele não está tendo um ataque de nervos, ele está cumprindo uma profecia milenar. O Evangelho de João é claro. Depois do confronto, os discípulos se lembram do que está escrito em Salmo 69. O zelo pela tua casa me consumirá. Esse salmo é de Davi, mas João deixa claro, Jesus é o cumprimento definitivo dessa palavra. Ele foi consumido pelo zelo sobre a casa do Pai. Ele não simplesmente ficou bravo, ele encarnou o papel profético de purificador do templo, algo que os judeus esperavam desde os tempos de Malaquias. De repente, virá ao seu templo o Senhor e se assentará como purificador. Jesus entra como o Filho, como o Senhor do templo, e ele o purifica não com fogo, mas com ação. Ao expulsar os comerciantes, ele não está só criticando a corrupção, ele está anunciando o fim de uma era. Uma nova aliança está começando, e ela não será baseada em sacrifícios de animais ou ênfase em dinheiro. Será baseada nele mesmo, o Cristo de Deus. Sabendo disso, Jesus age com autoridade, não violenta, mas justa, incômoda e implacável. É o Filho agindo com o zelo do Pai. A Bíblia é clara. Em vossa ira não pequeis, diz Efésios 4. A ira em si não é condenada. O que realmente importa é o que ela produz no coração. E no caso de Jesus, o que vemos é o oposto de um descontrole emocional. Ele age com intenção, ele prepara um chicote, ele fala com firmeza, ele denuncia, mas não ataca ninguém fisicamente, não fere e não machuca. O alvo da sua ira não são pessoas, são estruturas religiosas perversas e corrompidas. É o mesmo tipo de ira que Moisés sentiu ao descer do Monte Sinai e ver o povo adorando o bezerro de ouro. É a indignação de Neemias ao ver o povo explorado. Portanto, a resposta de Jesus partiu de uma correção que parte do amor zeloso por aquilo que é sagrado e foi profanado. Jesus naquele momento não estava mostrando fraqueza humana, ele estava manifestando fisicamente o coração de Deus, que se levanta contra a hipocrisia, a exploração da fé e a religião vazia. Isso muda tudo, porque mostra que o amor de Jesus nunca foi passivo. Ele também confronta se necessário e corrige com autoridade. 2000 anos se passaram, e hoje infelizmente os vendilhões do templo não apenas continuam dentro das igrejas, como também se sofisticaram ainda mais. Já não é necessário vender animais, agora os próprios pastores vendem a fé, aqueles desesperados que foram doutrinados a temer consequências como queimar no fogo do inferno, caso não deem o dízimo como pedágio. E não se trata apenas de desviarem as pessoas, garantindo a elas um pedaço de terra na eternidade, ou tomarem os bens dos mais miseráveis com os pretextos de uma prosperidade que só enche os bolsos dos próprios vendilhões. Esses líderes religiosos adoram explorar seus fiéis mais temerosos, vendendo até mesmo a obtenção da remissão absoluta de seus pecados como verdadeiros porteiros do céu, fazendo até mesmo Jesus ter dificuldade para repetir a cena de seus dias em nosso momento atual, caso ele viesse novamente à Terra como ser humano. Que com essa lição nós possamos aprender a importância da santidade, da rejeição da hipocrisia religiosa, da priorização das necessidades espirituais sobre as materiais e o combate ao sistema corrompido, para vivermos de acordo com os princípios de amor, compaixão e busca sincera pela justiça, como é ensinado verdadeiramente nos Evangelhos, e que somente Jesus Cristo pode valorizar em nós o desejo pela preservação do bem coletivo e da santidade em nossas próprias vidas como algo absoluto, pois nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo, e somente assim, quando encorajados a sermos esses agentes de mudança em nossa sociedade, não visaremos nossos próprios interesses pessoais, mas o que é bom para todos. Gostou do vídeo? Então deixe seu like para nos ajudar e inscreva-se caso ainda não tenha feito isso. Te vejo no próximo. Tchau!